Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal Fica Aqui Tem Dica. E o tema de hoje é entrevistas em inglês. Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou a Nanda, English Teacher, e estou aqui para convidar você a participar da nossa jornada de inglês para adulto e com uma pitada de business, como eu sempre digo. Hoje nós vamos falar de entrevista em inglês. É um tema muito discutido hoje em dia, porque cada vez mais as empresas estão precisando de profissionais que tenham uma fluência boa de inglês. Aí me escreve aqui nos comentários se você já passou por uma entrevista em inglês ou você está pensando em se candidatar para um cargo melhor na sua empresa ou numa outra empresa. A gente vai discutir sobre isso e vamos dar todos os detalhes que a gente puder aqui para vocês. Fica até o final do vídeo para saber todas as dicas. Em primeiro lugar, deixa eu contar para vocês a época que eu trabalhei como recruiter, entrevistador em inglês, para empresas nacionais, multinacionais e também para headhunters. Isso aconteceu numa época que as pessoas não davam muita bola, achavam que qualquer inglês servia, e as pessoas começaram a se movimentar um pouquinho mais para melhorar o seu nível de inglês para poder passar nas entrevistas. E quando eu era chamada para fazer as entrevistas, eu percebia que as pessoas às vezes colocavam no currículo inglês fluente, e não era nada disso. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado. Ainda hoje, isso é muito questionado. As pessoas escrevem o que querem nos currículos, mas a gente não pode mentir. Agora, falando com vocês sobre o nível mínimo de inglês que você precisa para ser aprovado por uma entrevista de inglês. Se você tiver o nível B2 ou C1, C1 de preferência, que já é mais para Advanced, você está apto a se candidatar a uma entrevista em inglês. Menos que B2, que significa, é o antigo High Intermediate, menos que B2, eu sinto dizer a você, mas vai ser um pouco difícil você passar numa entrevista. Se você está em dúvida sobre qual nível de inglês você tem atualmente, escreve aqui nos comentários e eu envio a você um link gratuito, online e rápido para você fazer esse teste. E aí você vai saber se você já está qualificado para fazer essa entrevista. Também a gente sempre pode melhorar, é o que eu falo para os meus alunos. Convido vocês, então, para virem comigo participar dos nossos grupos, que são sempre de portas abertas. Aí a gente consegue elevar o seu nível, a gente vai trabalhar sempre o foco na fluência, inglês para adultos e sempre com uma pitada business. Agora eu tenho umas dicas para vocês melhorarem o seu inglês, a sua fluência no inglês, mesmo que ainda não seja o nível que vocês estejam, né? Mas seria uma coisa muito bacana se vocês pudessem praticar o listening, que é escutar. Você pode escutar música, você pode escutar vídeos ou assistir vídeos, né? De repente você assistir uma série ou um vídeo no streaming e você pode treinar o seu ouvido também. Esse você vai praticar o listening. Para você fazer o writing, você tem que escrever alguma coisa, nem que seja para copiar um texto, ou você assiste alguma uma notícia ou um trecho de um filme e você vai escrevendo algumas palavras que você entende. Além do listening e o writing, você também pode praticar o speaking. Você fala depois do ator ou da atriz, num vídeo ou numa série que você está assistindo, dá uma paradinha, repete a palavra que você acabou de escutar. E legal é você colocar também a legenda embaixo, coloque em inglês. E aí vai facilitar você também para ver como é que você pronuncia essa palavra. E aí também tem reading. Como é que você vai praticar o reading? Você vai pegar uma notícia em inglês, você vai num site que consiga, tem um texto sobre aquele assunto, você vai ler, tenta ler em voz alta. E se você tiver alguma dificuldade, claro, procurar num dicionário, mas também é bacana você fazer a pronúncia, treinar na frente do espelho. Você escuta uma pessoa falando, repete aquela palavra e fala na frente do espelho. Isso vai dar uma confiança muito grande para você. A gente vai falar um pouco sobre o tipo de pergunta que você pode encontrar pela frente numa entrevista de emprego em inglês. A gente pode começar com as perguntas mais comumente perguntadas, né, colocadas na entrevista. Por exemplo, sobre o seu passado profissional, o seu presente, né, o que você está agora, né, ou como é que está o seu presente na empresa que você trabalha, se for o caso, e também algumas perguntas do seu futuro. E também tem as perguntas comportamentais. Mais tarde a gente vai falar sobre ela, mas vamos começar pelas perguntas de tempo. Então, por exemplo, uma pergunta no passado seria bem comum aparecer: Tell me about the best boss you've ever had. Me fala alguma coisa sobre o melhor diretor, o melhor patrão, o melhor chefe que você já teve.
Então, você tem que detalhar, falar alguma coisa sobre ele rapidamente, não precisa fazer uma coisa enorme assim, porque eles também não têm muito tempo para isso. Então, uma coisa mais simples, mas alguma coisa que você possa fazer para descrever uma pessoa que você admira, enfim, fala alguma coisa sobre ele. Aí, uma pergunta do presente. What inspires you in a job? O que que te inspira num trabalho? Isso não é difícil, né? Você já deve ter alguma coisa em mente, você pensando em alguma coisa que inspirou você recentemente, que inspira ainda, mas você vai responder no presente. Agora, sobre uma pergunta para o futuro. Você tem que ser um pouco visionário e imaginar quando a pergunta vem assim para você: Where do you see yourself 2 or 3 years from now? O que você vai responder quando a pessoa pergunta onde é que você deve imaginar que você vai estar daqui a 2 ou 3 anos? Aí você tem que usar criatividade, falar alguma coisa bem bacana, e é esse tipo de pergunta que pode prejudicar ou ajudar você. Agora sim chegou a hora das perguntas comportamentais. São as perguntas mais temidas, porque elas mexem um pouco com o nosso comportamento, mas elas são feitas psicologicamente preparadas para deixar a gente um pouco assim desconfortável. Mas você fazendo um bom treino, você consegue tirar de letra. Então, vamos lá. Alguma coisa, por exemplo, que te perguntam como What have you learned from your mistakes? Você é pega de surpresa com uma pergunta assim: o que você aprendeu com seus erros? Você tem que ter uma boa resposta para poder realmente mostrar para o recruiter que está te entrevistando que você aprendeu e o que você aprendeu com os seus erros. Todo mundo erra, então como é que a gente pode sair dessa enrascada? Você tem que colocar uma resposta muito bem colocada e dar os seus argumentos. Mas, vamos lá. Outra pergunta também que é muito comum de pergunta comportamental de acontecer what do people most criticize about you? Então você precisa pensar o que que as pessoas mais criticam sobre você. O que eu sempre comento com os meus alunos quando a gente vai fazer essas simulações de entrevistas em inglês é que se você está aí, você foi chamada para entrevista, é que alguma coisa boa eles viram no seu currículo. Então, é sua chance de dar o seu melhor nas perguntas e responder bem para você ser aprovado. Então, se você ainda não colocou um bom layout, colocou seus destaques ali no resumo, no resumê, como a gente fala em inglês, e você ainda não foi chamado, talvez seja por causa disso. Então, veja lá na internet, você tem vários modelos de bons currículos para você seguir e também dá uma boa turminada, ok? Agora, falando sobre o dress code, é muito importante você estar bem arrumado, não precisa estar hiper chique, você também só você maneirar um pouquinho nas cores, sem exagero, sem muita maquiagem forte, aqueles brincos enormes, ou então uma roupa muito decotada. Pensa numa roupa mais clean, que não tenha muitos desenhos, muitas estampas, tanto para homem quanto para mulher. E, por exemplo, e não exagerar, o cabelo está um pouquinho mais alinhado, ou mesmo se você for homem usar a barba está bem cortada, não tem problema nenhum. O importante é você estar bem apresentado. Agora, se for uma empresa tipo da Google, você sabe que é um pouco mais informal. Então, você já vai de acordo com eles, não tem problema nenhum. Você de bermuda, se você for presencial, ou você está com uma camiseta quando você vai fazer uma entrevista online. Mas isso é só no caso de uma empresa informal. Não vamos confundir as coisas, né? E se depois de tudo isso você ainda for chamado para a etapa final, que geralmente tem, que é a dinâmica em grupo. Como é que você deve se comportar uma dinâmica em grupo em inglês? Bom, primeiro que se você foi chamado, se você foi até essa parte da entrevista, você deve ter um bom inglês, então você está lá, como todos os outros que estão lá no grupo, então você tem que mostrar o seu melhor. Só que assim, sem atropelar as pessoas, ouvir bastante antes de falar, então mostrar a sua capacidade de liderança, isso é muito importante, mas de novo, respeitando as pessoas que estão lá, que elas estão também na mesma situação que você. Como eu já mencionei antes, nas nossas aulas online, a gente também tem essa parte de entrevistas em inglês. A gente tem módulos sobre isso e eu já ajudei vários alunos a passarem por esse tormento que é a entrevista em inglês e muitos deles estão muito bem encaminhados e muito bem recolocados no mercado graças a essas simulações que a gente faz, esse tipo de aula
que é muito comum. No Brasil, a gente tem agora a todo momento. O ano passado foi um ano assim que teve muita entrevista em inglês, assim, pintando, vários alunos, as pessoas que comentavam comigo. E realmente as empresas estão chamando muito, elas querem, elas precisam de profissionais com boa fluência em inglês. Então, as entrevistas estão na hora de você realmente vir conosco e procurar aqui como você falar comigo para as nossas aulas regulares ou entrevistas em inglês. Então, eu agradeço você que assistiu até o final, se você viu até agora, eu convido você a continuar nos seguindo e já aciona também o sininho, se você ainda não acionou, deixa o seu like. Agradeço muito e see you in the next video.